Sejam bem-vindos ao nosso tema 3, dando continuidade ao que nós fizemos no módulo 1, quando nós falamos do portfólio de clientes, no tema 2, onde nós falamos da gestão do portfólio de produtos, ou seja, se trabalhamos bem na parte de cliente e adequamos o produto a cada um desses clientes, evidentemente que as margens vão crescer, os resultados vão crescer, e aí, evidentemente, o caixa vai ser favorecido e há dinheiro suficiente para investimento em expansão comercial, em inovação e assim por diante, né? Hoje nós vamos falar dos efeitos financeiros de você perder clientes, quanto que isso representa. É sempre dizendo, toda e qualquer decisão empresarial é uma decisão financeira e deságua positivamente ou negativamente no caixa da empresa, né? Então vamos falar hoje desses efeitos financeiros. É bem curta a apresentação, mas importante. Bom, aqui nós temos que tratar do ciclo de vida do cliente, né? Então, evidentemente, aqui você tem um investimento inicial, que é a contratação do pessoal, os exames, esse tipo de coisa. Então, na linha marrom, nós temos o lucro, né, que você previu quando finalizou o contrato, que já fizemos por 8 anos. E aí, o que vem após isso, né? Então, com a manutenção do contrato, você tem possibilidade de ter, vamos dizer, produtos adicionais, né? Ou produtos suplementares ao produto principal que possa gerar uma economia, uma rentabilidade maior, né? Tá? Mais vendas, e isso dá impacto direto, na maioria das vezes, ao lucro. O segundo aqui, o azul, na realidade, é a economia de custos, né? Que é esse aqui, ó. Então, esse item azul aqui são a economia de custos. Então, se você tem, né? Se você tem, vamos dizer assim, um resultado previsto, você tem assim uma otimização dos custos, né? Que é originária da curva do aprendizado. Então, à medida que você vai trabalhando, você consegue fazer uma economia de custos ou uma área de suprimentos, comprar mais barato em função do volume que você, vamos dizer, tem, né? Então, tem muitas variáveis na área de compras, que nós vamos tratar isso mais à frente, que você possa, vamos dizer assim, tratar de uma economia de custos. E você tendo um contrato de longo prazo, e eles estando satisfeitos, como nós vimos no portfólio de clientes, ele pode servir de referência, né? Os clientes leais ou fiéis podem criar de referência, favorecendo o quê? O crescimento de novas vendas, né? Então, o teu potencial cliente, né? O lead, o prospect que liga, fala, ó, normalmente eles se atuam no mesmo segmento de mercado, eles acabam se conhecendo, liga e pergunta, olha, como é que está o grau de satisfação aí com esse fornecedor, né? Então, isso pode ser uma grande ajuda. E, consequentemente, ao longo do tempo, você pode conseguir, com as inovações, né, e um adicional de preço. Então, quanto mais tempo nós passarmos com o cliente, mais provavelmente nós teremos um fluxo de caixa maior para a empresa, né? Então, são esses os aspectos que eu vejo importantes. Então, às vezes você tem um contrato e perde daí um ano e meio, tem um contrato de um ano e meio, mas na realidade você tem, esse é um papel do marketing, né? Aumentar o ciclo de venda do cliente. Então, isso, vendas na realidade está lá atuando no campo, né? Trazendo novos clientes, né? Que é essa faixa aqui, né? Que é exatamente o das referências, ele se utiliza dessas referências. Mas quem cuida muito disso é o pessoal da operação, né? Os engenheiros e por aí vai, né? Então, consequentemente, quanto mais tempo você consegue ficar com o contrato, ficar com o cliente, mais provavelmente a tua margem de lucro vai aumentar. Bom, então fiquem atentos a isso. E não se esqueçam de fazer, né, o portfólio de clientes, segmentar, né, dentro daquele, são clientes fiéis, leais, né, os clientes mercenários,
né? E assim por diante. Cuidado com os clientes terroristas, né? Que vão dar más referências. Aí você vai prejudicar essa linha azul aqui, né? Tá certo? Que é a referência negativa. Bom, aqui nós estamos falando exatamente do tempo de contrato. Por exemplo, se você manter um contrato 10 anos, o teu fluxo de caixa será de R$ 10.000. Se você tem uma perda de 3% ao ano, na média, o seu fluxo de caixa é 8.750. Então, significa, né, obedecendo a devida proporção, que você fica 8 anos com o contrato, aqui você fica com 10 anos. Então, veja que o fluxo de caixa ele aumenta. Se você tem uma perda de 5% ao ano, o fluxo de caixa ele já cai. A situação ótima, até 5%, perde dois anos de contrato, né? 2 anos de fluxo de caixa. Então, isso aqui é um fluxo de caixa total. E se você tem poderíamos ter feito aqui uma simulação com 10, né? Mas se você perde 15% ao ano, além de você ser prejudicado e não conseguir ter boas referências, né? Você tem um fluxo de caixa muito menor e o tempo de permanência do contrato é de 4 anos. Lembrando, né, que dependendo do grau de investimentos que você fizer, no momento da invasão ou do término do contrato, você tem que tirar, evidentemente, esses bens, né, se tem investimento em ativo fixo ou imobilizado, e tem que destinar algum local, né, ou vendê-los, né, e aí pode fazer prejuízo. Se tiver um local adequado, você tem todo o custo de estrutura disso, né? Tá? Então, muito cuidado. É importante analisar, né? A gente sempre parte aqui do caixa de 1.000, né? E vai reduzindo. Aqui manteve, aqui perdeu 5% ao ano, essa coluna verde, né? Veja que aqui já tem um período enorme, né? Aqui próximo a 9 anos, é um ano que você perde de fluxo de caixa, né? E aqui os 5 anos, né? 5% ao ano, então 8,25. Então, quer dizer, já perde aqui, ó, 20% aproximadamente do fluxo de caixa, né? Sem contar os custos com desmobilização, né? Que aqui eu não tenho, nem incluí. Porque cada contrato é de um jeito, então não. E aqui 15% ao ano, veja que o fluxo de caixa é 4. Aí você tem todo um esforço de vendas, né, para tentar repor isso. E nem sempre é fácil você repor novos contratos com a margem de lucro anterior. Então você tem todo um trabalho, todo o investimento em vendas, né, para suprir algum problema de evasão. E muitas vezes o problema de evasão, quanto mais rápido for, é algum problema operacional, algum outro problema de relacionamento com o cliente que faz com que ele vá embora, né? Então, se o cliente liga lá para a tua área de faturamento e é muito maltratado, ele vai, na realidade, dizer, pô, o cara aqui da operação me trata bem, né? O engenheiro me trata bem, mas lá o pessoal da área financeira ou da área de RH ou alguma outra área, né? Me trata mal, então isso é uma referência. Então, a experiência do cliente é muito importante, né? Para se entender e se manter o contrato. Então, isso daqui é um número. É importante entender o histórico da sua empresa e ver quais são as medidas corretivas para, vamos dizer assim, reduzir esse número e ter o maior fluxo de caixa possível, né? Tá? É possível manter o contrato integralmente. Então, imagino que vocês possam ter eu faria um retrato dos últimos 2 ou 3 anos, entenderia quais são os pontos críticos, né? Porque pode ser várias razões que um contrato, vamos dizer assim, tem evasão, né? Evasão é sentido de interromper, né? O período de contrato. E isso pode ser também um tema de discussão estratégica, né, da empresa, porque não adianta, porque senão, além da evasão do fluxo de caixa, você tem que fazer reinvestimentos numa área de como vendas para tentar repor essas perdas, né? Então aqui tem alguns mitos, né, que eu gostaria de encerrar hoje, né? Então,
A empresa obter 100% da retenção do cliente, isso é meio lógico, você não consegue, né? Porque você tem concorrência, você tem os clientes mercenários que faz com que você reduza, né? Você quer manter o contrato, esse tipo de coisa. E outro, se você tem contrato com margem negativa, ele pode ser decorrente de algumas razões, né? Uma malformação de preço inicial, consequentemente, ou algum problema, vamos dizer assim, do dia a dia do contrato, né? Então, isso traz a redução global. Então, nesses casos, o contrato com margem negativa tem que tentar, né, renegociar, ou verificar, ou ver algum ponto falho, né, na gestão que faça com que isso aconteça, né? Maximizar a taxa de retenção de clientes é sinônimo de maximizar os lucros. O tempo de permanência de clientes saudáveis, né, gera lucro e referência. Então, é importante ter sempre uma carteira saudável. Então, por esta razão, nós fizemos os dois primeiros temas, né, voltados exatamente para isso. Então, ao perder um cliente, posso ter a mesma proporção em vendas novas? Nem sempre isso é possível, né? Porque normalmente, quando você tem a curva do aprendizado e consegue maximizar os seus lucros num determinado cliente, para repor, nem sempre a margem inicial é a mesma que você perdeu. Então, isto novamente requer uma força de vendas, promoção, né? Que consome cash flow, né? E aí gera um lucro menor. Eu trabalhei numa empresa de consumo popular em que todo mês os contratos eram renegociados. Consequentemente, tinha uma força de vendas muito grande e sempre trazendo força de vendas para vender mais, né, e para manter uma lucratividade que, vamos dizer assim, que foi negociado com os acionistas, né, então isso foi tomado como premissa básica, né, dos gestores. Então, então a empresa perdia muito, né, não conseguia reter, não tinha uma política de retenção, então, consequentemente, ela perdia bastante e ela tinha que fazer muito esforço para vender mais, e isso custa, né? Um outro item também que é importante dizer que nós temos, o índice de satisfação do cliente é alto, né? Mas aí a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, porque apesar do seu índice de satisfação ser alto, e dependendo como analisa isso, né, às vezes pode ser uma análise inadequada, né? Então, é importante verificar, porque muitas vezes nós temos que entender quem é que não participa, né? Então, se você tem uma evasão, vamos tratar de refeição. Se você tem lá 1.000 refeições por dia e passa a ter 900, precisa entender por que está acontecendo isso, porque os outros 100 estão indo almoçar em outro lugar, né? É um exemplo, né? Então, e cuidado quando tem troca de interlocutor. Se o seu interlocutor é área de compras, se você interlocutor área de RH, toma cuidado, na hora que mudar, provavelmente ele tenha uma outra opinião, né? Então, procure fazer a aproximação e entender o que está ocorrendo, né? Ele pode trocar o fornecedor, né? Tá certo? E conversando com os amigos de área de compras, né? Algumas vezes chegavam lá e falavam, a primeira coisa que eu faço é mexer na área de limpeza e mexer na área de alimentação. Que isso daqui você consegue uma redução rápida, né? Então, dependendo, né, do que você faz, né? Então, isso pode se tornar muito ruim, né? Por um outro lado, né? Você tem produtos que, se você mexer, acaba afetando, vamos dizer assim, a satisfação dos funcionários. Como, por exemplo, você mexer e tentar trocar convênio médico. Daí tem muitas variáveis, né? Que isso pode ocorrer e isso pode causar um tumulto, né, dentro da própria organização, principalmente quando você tem uma participação forte de sindicatos, né? E aí, então, muito cuidado dependendo do que você for fazer, né? Então, são fatores, né, importantes. Por isso que a ideia é tirar o mercenário, colocar em fiel, e fiel colocar, como nós dissemos lá, em
em clientes, vamos dizer assim, que têm dificuldade, né, de troca, né? Que são os clientes vamos dizer, você tem os fiéis, né? Você tem os leais, né? Tá certo? Então é isso. Nós falamos isso no primeiro momento, né? No primeiro tema. Bom, muito obrigado. E não esqueçam aí de apertar o sininho. E no próximo tema será a estrutura de pós-venda, né? Mais à frente vamos falar sobre o papel do marketing, que é muito abrangente, onde um item é o pós-venda, né? Então, com isso, a gente agradece toda a atenção, né? E continua prestigiando este canal. Um grande abraço.